Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso 35º Debatologia Online. Eu sou a Márcia Maduré, sou docente voluntária da Aracê e vou fazer a mediação desse debate. A Aracê é uma instituição sem fins de lucro, voltada para o voluntariado e dedicada aos estudos da ciência Conscienciologia. Ela tem sede lá em Domingos Martins, lá no Espírito Santo, e é onde nós temos lá um campus de pesquisa e educação. Quem quiser saber mais sobre a Aracê, entre no site lá, www.arace.org. Vale a pena, pessoal, tem muita coisa lá publicada, vocês podem acessar lá e se inteirar mais sobre o campus. Nós adotamos aqui o princípio da descrença, que a maioria já conhece, mas eu vou repetir aqui: não acredite em nada, nem no que o pesquisador estiver apresentando, no que nós estivermos falando, tenham as suas próprias experiências, e os conteúdos aqui apresentados pelos pesquisadores são de responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da Aracê ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas pertencentes à Unicim, seus gestores, funcionários ou voluntários. Este debate vai ser gravado, já está sendo gravado, e com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, aquele participante que não quiser disponibilizar o direito de uso de sua imagem e de voz na gravação, nós pedimos então que deixe o microfone e a câmera fechados. Quem autorizar, então pode deixar aí a câmera aberta, e nós pedimos só que durante a fala da Elisete, que vai ser a nossa pesquisadora, ou quando outra pessoa estiver perguntando, mantenham os microfones fechados. E aí abram os microfones se quiserem fazer perguntas, ou então poderão fazê-las no chat. Mais uma combinação: nós solicitamos que as perguntas sejam feitas de modo sucinto e bem objetivo, para que não se estenda e que dê tempo para outras pessoas também participarem. O texto já está disponível aí no chat, todo mundo recebeu, vocês conseguem ver ali no chat que está lendo o texto. De preferência, durante a explanação aí, se vocês puderem dar uma olhadinha, darem uma lida, quem não conseguiu ler com antecedência, seria bacana, porque daí vocês conseguem aproveitar melhor e fazer mais perguntas para a Elisete. A ideia do nosso debate é que vocês contribuam com a pesquisa da Elisete para ampliar a visão de conjunto, para tirar as dúvidas, para ajudar a deixar essa pesquisa ainda mais enriquecida. Então, agora, com todo o prazer, que nós apresentamos aí a Elisete Pagano. Ela é nossa voluntária da Aracê, é docente. A Elisete é engenheira química, mestre em educação, empresária, e ela vai apresentar para nós aí autopensenidade reciclogênica. Então, eu vou passar a palavra para a Elisete, e é para ela nos falar um pouquinho o que te motivou, Elisete, a escolher esse tema. Seja bem-vinda, a palavra está contigo. Ok. Estão me ouvindo bem? Bom, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela presença e pela contribuição, né, que vai poder ser possível. Bom, por que autopensenidade reciclogênica? Porque já faz algum tempo que eu estou bastante reflexiva, autorreflexiva, em relação aos incômodos emocionais que eu tenho de tempo em tempo com alguma situação, algumas pessoas. Apesar de todo o esforço, toda a caminhada, né, de conseguir também já tirar, eu vou usar essa expressão metafórica, tirar a erva daninha da mente, né, conseguir, digamos, não se incomodar com coisas que não são necessárias, mas eu fico com aquela sensação, né, de que a gente tem uma autorresponsabilidade muito grande, porque a nossa paraprocedência é baratrosférica, né? Pelo menos eu assumo isso. E assumindo isso, o fato de eu ter feito um curso intermissivo não significa que eu não tenha traços baratrosféricos para resolver,
né? Aliás, eu estudei no curso intermissivo meus traços baratrosféricos. Mas aí, qual é o grande desafio? Se já tenho 25% de serenismo em mim, né? Por que que eu não uso melhor isso? Essa é a minha questão. Por que não usar melhor esses 25% de serenismo? É aí que entra essa autopesquisa, né? Porque o que pode acelerar a Recim? Levar em consideração a sincronicidade, para poder realmente entender por que que aquela situação está acontecendo, por que aquelas pessoas, por que aquele tipo de incômodo, e a partir do momento que a gente consegue considerar, né, pelo menos é isso que eu vejo, considerar a sincronicidade, a gente consegue extrapolar e acessar o paracérebro, né? O que eu quero dizer com isso? No curso intermissivo, nós estudamos o trafar que nos pega hoje, né? Então, no paracérebro, essa informação, ela foi estudada, ela está lá, está no paracérebro, mas por que que o cérebro tem essa dificuldade de acessar o paracérebro? É porque essa mente biológica, né, esse cérebro físico, ele fica preso dentro das informações que estão contidas só dentro do banco de dados, né, biológico. E, na realidade, a gente precisa conseguir acessar esse paracérebro extrapolando, né, com o extrapolacionismo. E aí, a grande sacada é que você, por mais que você esteja errando naquele momento, você tem que também querer acertar naquele momento, né? E também querer não se exaltar ou não perder muito o controle do seu emocional. Então, se você não está no comando do seu emocional, para onde está indo a sua energia? Para a baratrosfera, para aquela turma que você conviveu e ainda tem traços para resolver. Então, a autopensenidade reciclogênica é esse esforço para a gente poder acessar essa informação do paracérebro com mais proficiência. E o que eu trago, né, que eu acredito que é o que pode fazer a diferença, é conectar a sincronicidade, porque a sincronicidade, ela que engendra tudo isso. E se eu não consigo, né, entender a sincronicidade, eu tenho dificuldade de fazer o extrapolacionismo e a dificuldade de pensar de um outro lugar. E uma coisa que também eu pensei foi assim, mudar o bloco pensênico é uma ferramenta, eu posso mudar, é uma técnica, eu mudo o bloco pensênico quando eu estou incomodada, mas eu estou focada agora em entrar no bloco pensênico que está perturbando, né, a nossa expressão para poder realmente resolver, né? Eu estou aberta a perguntas, eu sei que a pesquisa está ainda, né, no meio do caminho, mas é mais ou menos por aí. Alguém quer fazer pergunta? Eu quero. Por favor. Pode fazer. Lisete, dentro dessa questão que você trouxe aí, dessa mudança, né, do bloco pensênico, eu fiquei pensando aqui, que você coloca justamente, na hora que você estava apresentando, eu estava lendo e relendo, logo no início, a questão do incômodo, né? Uhum. Esse incômodo que dá, você fala que é um traço de maturidade, e essa necessidade de investigar esse trafó do bloco pensênico. Tá? Isso tem aqui, né? Trafar. Trafar do bloco pensênico, exatamente. Aí eu falei assim, mas como é que ela tem vai ter essa sacada? Porque quando a gente lida com as emoções, realmente vai ter que voltar a ter aquele equilíbrio energético, né? Você chegou a pensar nisso? Porque quando a gente está nesse momento mesmo da emoção bem mais perturbada, que a gente não consegue nem ter muita lucidez,
por algum fato que a gente ainda tem que melhorar, né? Como é que você acha que a gente também tem que lidar com isso, com essa questão da própria energia? Porque ela vem junto, né? Não tem como... Tá certo, Mônica. É que a emoção é instantânea, certo? A emoção é instantânea e ela mexe com o teu metabolismo. Então, você não tem como impedir a emoção, não tem como impedir. Agora, se vocês perceberem, no texto eu coloco, nós temos que ter uma bagagem tarística, né? A gente tem que ter uma bagagem onde você já está exercitando para não ser tão instintivo, porque senão você não vai conseguir. Eu estou aqui dizendo assim, essa bagagem que a gente trouxe, essa bagagem, né? Que o teu esforço nessa ressoma, o quanto você já está conseguindo usufruir disso, né? Porque aí vem assim, tá, eu estou falando com você, por exemplo, tá? Estou falando com você e você diz alguma coisa que me deixa muito irritada, muito irritada. Bom, se eu não usar a minha bagagem tarística, né? Se eu não usar essa bagagem tarística, o que vai acontecer? Eu vou me fechar e ter um monte de não ditos, te mandar, né, energias bem pesadas, ou eu vou subir em cima de você e dizer o que eu estou pensando. Com a bagagem tarística, você pelo menos tem uma trava de segurança. Vamos ver se eu consigo explicar. Qual é a trava de segurança? Você já sabe o que acontece, né? As consequências desse tipo de expressão. Que você sabe que depois você vai ter que resolver isso. Então, você vai só perturbar mais ainda a tua caminhada. Por isso que eu digo assim, ó, o grande lance é a gente entender que se a gente já tem 25% de serenismo, a gente tem que conseguir agora de um outro lugar, acionar melhor isso aí. Né? Porque a emoção, ela é instantânea, mexe no teu metabolismo e você vai ter que digerir isso dentro do teu sistema. Né? Mas acontece que a tua experiência daquilo que você já fez e que você sabe que não funciona, é que pode também estar te ajudando. É uma trava de segurança. Agora, o que eu digo não é só mudar o bloco pensênico para você ficar mais calma, não, é você conseguir entender o que está acontecendo naquele bloco pensênico. Né? Porque nós temos duas ferramentas muito importantes para a gente usar, que é o espelhamento e é a antipodia consciencial reciclogênica. Mas, para poder usar isso com mais maestria, você tem que entender o que está acontecendo, por que aquela situação, por que eu me irritei com você, o que aquela situação está me dizendo, né? Porque essa raiva que eu posso sentir, ela tá fazendo com que eu entregue a minha energia para a baratrosfera. E são traços que eu continuo tendo e que eu ainda não consegui resolver. Né? Então, essa drenagem de energia para a baratrosfera é que tem que parar o mais rápido possível. E, para isso, eu tenho que conseguir ter uma nova linha de raciocínio. Eu não sei se eu te respondi, Mônica. Não, ótimo, porque realmente isso acontece no nosso dia a dia, né? Esse tentar achar esse equilíbrio, esse bloco perfeito. Aí vamos às nossas pesquisas. Obrigada, Elisete. Elisete, só em poucas palavras, só deixa claro aí o que é o espelhamento e o que é a antipodia para o pessoal. Tá. Espelhamento é quando é a técnica do espelho, né? É quando você identifica eu vou usar trafar, tá? Porque nós estamos falando daquilo que é desafiador. Você identifica uma característica, um traço fardo seu no outro, né? Então, você tem que reconhecer que aquele traço está em você também, mas você está reconhecendo no outro. O mesmo traço, né? O mesmo trafar, numa intensidade talvez diferente da sua, né? Agora, o que é a antipodia consciencial reciclogênica, que eu estou falando aqui, que é a técnica? O traço é exatamente oposto seu, exatamente oposto, né?
Então, agora, o que você tem que aprender quando você está na frente de alguém que tem o traço exatamente oposto ao seu? Vamos falar trafar também, tá? Você tem que conseguir, né, entender por que essa pessoa está na tua frente, por que essa situação está acontecendo. Inclusive, tem o verbete que eu defendi em 2020, eu acho, tá? Antipodia consciencial reciclogênica, ou 2018, agora eu estou meio confusa, tá? Mas é antipodia consciencial reciclogênica. Ali eu explico bem detalhado o método, né? E no espelhamento, a Ana, no livro dela, né, Ana? A Ana tem também explicado a técnica do espelhamento. Obrigada, Elisete. Nós temos uma ordem aí, agora a Sônia pode abrir o microfone, por favor, e fazer a sua pergunta. Opa. Obrigada pela oportunidade aqui. Enquanto a professora explanava esses itens aí do paper, eu consegui fazer aqui 2 páginas inteiras de anotações para poder pegar o miado das questões aí, e eu estou feliz porque eu consegui fazer isso. Oh, que bom! E chegou nos nó górdios, né? Eu acho que deve ser isso. O nó da questão, das questões Isso. pessoais, né? Das questões que a gente precisa entender. E em cima do lance, eu detectei 2 coisas novas aqui para mim. Apesar de eu ter pouco tempo de voluntário, né? Eu tenho desde 2017, mas eu já conhecia as ideias da Conscienciologia desde 96, antes de ser mãe mesmo, né? Aqui na Vida Intrafísica. E aí, o tempo foi passando, a gente foi tentando se colocar na vida, né? E aí, agora, de 2010 para cá, eu comecei a investir mais na autopesquisa, de uma forma meio capenga, mas ajudou bastante. Mas aí, voltando aqui para a questão, você colocou a proposta aí no início, eu coloquei assim, premissa, objetivos e ação. Eu coloquei assim. Aí, nas premissas, você colocou uma coisa aí importantíssima, que me deu um banho aqui de... Apesar de eu estar com tudo mexido aqui, o metabolismo todo mexido, não é de hoje, tem várias repercussões que eu venho sentindo, inclusive de saúde, né? Mas quando você colocou procedência baratrosférica, poxa, abriu um leque aqui de coisas, né? Abriu um leque aqui de premissas que eu já venho sabendo disso, né? Mas aí outro ponto aqui que você colocou, que essa é a minha pergunta. Eu vou pular tudo que eu escrevi, porque isso aqui é para mim, né? E vou do ponto da procedência baratrosférica, eu vou lá para bagagem tarística, né? Quando você falou em bagagem, eu peguei, quer dizer, eu enxergo isso dessa forma também, né? Gostei também quando você falou dos 25% do serenismo, a gente ter essa autoconsciência de que temos isso. Outro ponto também interessante é que por que é que esse cérebro não deixa a gente acessar o paracérebro para poder melhorar as questões aqui e o negócio não pegar fogo, né? E outra coisa também que eu achei assim, fiquei feliz, é que eu acho que a minha questão é assim, eu não estou fugindo do processo, das pessoas, por exemplo, de enfrentamento e tal, porque o enfrentamento eu entendo que tem que ser comigo primeiro, justamente assumindo essa posição de não fugir das pessoas que eu não consigo entender, ou não consigo, ou sinto, né? Sinto o choque, aquela coisa toda. Quer dizer, eu já estou fazendo esse movimento, ao invés de me afastar, eu estou... Só que eu estou naquele ponto que, quando eu tentei, me autoposicionei para me afastar, eu senti a repercussão física. E quando eu fiz, no mesmo momento que eu fiz o movimento contrário, é tanto que eu estou participando até de um evento, sou monitora, eu senti assim, um abrandamento das questões. Mas, assim, eu queria perguntar, professora, tudo isso aqui eu já compreendo, a emoção é instantânea, mexe com o metabolismo, até porque a gente está sentindo, né? Vou me aprofundar melhor na técnica do espelhamento e da antipodia, que eu achei interessante, e nessa bagagem tarística, como é que eu posso utilizar isso naquele momento instantâneo? Mesmo eu fazendo movimento, fazendo auto-esforço, usando os atributos mentais somáticos, que eu já estudei, que eu já estou vendo, que é aquele esforço todo, mas a emoção vem, né? Lhe trava, aumenta a sua pressão.
né? Pressão arterial, mesmo que você não tenha nenhum problema cardíaco, não tem problema físico algum, né? Faz atividade física, cuida da alimentação, mas eu estou com um pico de pressão alta aí, que só começa às 18, né? Aí eu tenho que me aquietar, estou pensando até em mudar o horário da TENEPS, né? Porque parece que está chegando aquele horário perto da TENEPS, o negócio está me gerando um quadro de ansiedade, justamente por conta desse movimento que eu estou fazendo, de autoenfrentamento, sabe? Aí eu pergunto, essa bagagem tarística, como trava de segurança, como é que a gente pode começar a fazer isso de uma maneira branda para acalmar o pessoal que está aqui em volta, acalmar as companhias, para eles não ficarem mais revoltados ainda. Estou perguntando de uma maneira bem humorada para poder desassediar mais, né? Certo. Ok, é Sônia, né? Sônia, primeiro você me perguntou assim, ó, por que o cérebro, né, o cérebro físico, ele não facilita, né? Eu não sei se vocês se deram conta, mas eu tentei fazer uma diferenciação bem grande, uma diferença bem grande entre consciência e ego, né? Toda vez que eu falo em ego no texto, eu digo o ego da sua consciência. E eu também trouxe para o texto aquilo que eu acho muito importante. A gente teve uma vida crítica, né? Uma retrovida crítica, e toda a nossa ProEx, todo o nosso curso intermissivo, praticamente é em cima dessa retrovida crítica, né? Então, o que acontece? Você foi resgatada da baratrosfera, nós fomos resgatados da paraprocedência baratrosférica, e a gente estudou, né, aqueles traços que devem ser resolvidos, vamos pensar nesta ressoma. Mas o que acontece? Quando a gente morre, né? Eu tentei trazer exatamente as palavras do Valdo, porque eu já disse para algumas pessoas, eu não tenho como substituir essa palavra que ele usou, e eu vou explicar melhor agora, tá? O Valdo diz assim, ó, quando a gente dessoma, o ego é exumado do cérebro, exumado do corpo físico, exumado, tá? E quando a gente nasce, o ego é sepultado no corpo físico, no novo cérebro. Então, vamos entender. Quando a gente estava no extrafísico, principalmente no curso intermissivo, você estava no paracérebro, tá? E ali você estudou um conjunto, né, você contratou até, né, um conjunto de recins, né, para você resolver nessa vida intrafísica. E quando o teu ego é sepultado, né, aquele ego, né, todo, né, como é que eu posso dizer, ele também foi atualizado na tua última vida, aquela coisa toda, mas que foi colocado no teu cérebro físico, esse ego que é sepultado, ele vem com os traços trafaristas, além da coisa boa que você já traz. Mas por que esse cérebro não facilita muito? Porque a solução desses trafares não está no cérebro físico, está no paracérebro, entende? Então, no cérebro físico, aquele ego que foi sepultado, ele está sendo sepultado com tudo que você tem de coisa boa, mas os trafares estão ali. A solução dos trafares que você estudou é que está no paracérebro. E aí veio para mim o seguinte, como que eu, com essa bagagem tarística, vamos dizer, todos nós já pedalamos, né? De um jeito ou de outro, cada um pedalou ao seu jeito, da sua forma. Mas vamos lá, o que pode facilitar a conexão do cérebro físico, dessa mente, né? Essa mente que é essa consciência biológica, com o paracérebro? É conectar a sincronicidade. Porque você vai dar novos elementos para o raciocínio, tá? E dando novos elementos para o raciocínio, você consegue fazer essa ponte, né, vamos dizer, entre o cérebro e o paracérebro, porque você começa a extrapolar, é um extrapolacionismo que você vai ter, né? Senão, você fica
preso dentro do banco de dados do cérebro orgânico, né? Só que ali, quando você tem esse incômodo emocional, significa que o trafar tem relação com o teu traço na baratrosfera, né? Mas a sincronicidade, ela está te dando novas informações que esse ego tem que aprender a ler. Porque quem vai fazer a recim é o ego. Não tem como ser diferente, é o ego, é o raciocínio, ele é o substrato da consciência. Mas ele precisa de novos elementos para raciocínio. Não sei se ficou mais claro, Sônia. Claríssimo. Ficou claríssimo. Ok, Mas ok. aí vou dar oportunidade aí para outros. Muito obrigada, viu? Vou continuar. Imagina. Aqui. O próximo, então, agora é o Marcelo na ordem de perguntas. Oi, Marcelo. Ivete, oi a todo mundo. Eu acho que, pelo que você falou ultimamente aí, parece que você já acabou respondendo o que eu ia perguntar, porque era o seguinte, é que eu concordo com você, tá? Agora, o que existe, você falou que não adianta só mudar o bloco pensênico, alguma coisa assim, tem que compreender. É isso, essa é a chave mesmo, porque a pessoa pode ter uma ideia de que eu não posso ter esse pensênio, tem que ser rígido e tal, e não faz reciclagem nenhuma. Eu sou da opinião de que dá para evoluir, e muitos outros têm essa opinião, né? Que dá para evoluir sem sofrer. Uhum. Não é obrigatório sofrimento, mesmo porque não dá certo, né? A pessoa se autorreprimir para ela achar que com isso ela vai estar melhor. Na verdade, ela tem que resolver as suas questões, e dá para fazer as duas coisas, dá para ela evoluir e não se sentir frustrada, não tem necessidade disso. Isso, Marcelo, isso. E conseguir usufruir melhor daquilo que já é trafor, né? Já é trafor. E outra, né? Tudo aquilo que cada um de nós já conseguiu, eu diria, é ali que a gente tem que se apoiar, né? É ali. Porque o trafar vai ter que ser resolvido, né? Tem um conjunto de trafares para ser resolvido nessa ressoma, mas foi simulado como resolvê-lo no intermissivo, né? E essa simulação, né, com todas as variáveis possíveis, ela tá no paracérebro, né? Agora, a sincronicidade me parece que é o meio do caminho. Se você se conecta com a sincronicidade, você consegue fazer com que o ego da sua consciência consiga também fazer alinhamento com o fluxo cósmico. Porque se o ego estiver no contrafluxo, você está totalmente barrado, bloqueado, né? É isso aí. Parabéns, Elisete. Para nós todos, né, Marcelo? É isso aí. Vamos evoluir. Leandro, na sequência, a tua pergunta. Bom dia a todos, bom dia, Elisete. Bom dia. Oi, Leandro. Elisete, por gentileza, na página 1, o último parágrafo, autoesclarecimento, você expõe aqui: o autoesclarecimento ocorre na medida em que o ego da consciência reconhece a desinteligência por manifestar a autopensinidade doentia. Você pode expandir, por favor, a respeito dessa frase? Isso. Em relação à nossa manifestação, porque assim, ou a gente aprende pela inteligência ou pelo autoflagelamento mental, pela saturação, né, de a gente se autoflagelar, eu penso. Você precisa tão mal que uma hora chega. Não. Como é que você interpreta, ou como que você já vivencia isso, isso aqui não é inteligente continuar assim, né? Acho que é muito sutil, é muito tênue, né? Isso. Assim, ó, é a própria inteligência
que pode identificar aonde há desinteligência. Vamos lá, a gente já sabe que o incômodo emocional mostra uma desordem intraconsciencial. Então, mesmo eu me dando conta da minha desinteligência, é a minha inteligência que consegue dizer, ó, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, é a própria inteligência que pode identificar aonde está a desinteligência. E quando eu estou falando agora inteligência, eu estou falando da inteligência evolutiva. Né? Então, essa inteligência evolutiva é que faz a gente entender aonde nós ainda estamos desinteligentes. Então, aonde está a nossa desinteligência dentro da minha proposta aqui na autopesquisa? Toda vez que eu tiver incômodo emocional, independente da intensidade, a minha inteligência diz, aí tem uma desinteligência acionada. Né? E esse incômodo emocional, ele também me sinaliza, dentro da minha proposta, que a minha energia está sendo drenada para a procedência baratrosférica. Por quê? Porque eu ainda tenho traços, né? Eu ainda tenho a conexão, eu ainda não fiz o autodesassédio e não consigo fazer a interassistência prioritária. O que é a assistência prioritária? É aquela assistência que tem que ser feita para eu poder, quando eu consigo interromper esse autodesassédio. Né? Então, e aquilo ali tudo é uma configuração, né? Uma configuração do fluxo cósmico, do paradireito, das leis universais, está tudo ali, tudo ali. Agora, é a minha inteligência que identifica a minha ignorância. Né? Porque eu entendo que há contextos, e nesses contextos, quanto mais estamos conectados consigo mesmos, consegue-se entender este entrelaçamento, esse nó górdio da autopensanidade. A gente para de jogar no outro e fala assim, não, é aqui que eu estou errando. É. Tive algo parecido nisso, dentro do... Claro, aí não tem como, né? Dentro do... Quando você se predispõe dentro do serenário, eu penso que me coloquei à disposição para isso, e eu percebi isso. No dia a dia, isso é muito mais desafiante. Tem, como posso dizer, dentro do seu contexto, só desacelerando, ou você entende? Porque o contexto da SOCIM, da mesologia, não estou falando da sociedade em SOCIM, falando, a culpa é da SOCIM, não. É o contexto que nós nos encontramos, né? É muito desafiante. É que analisa, né, Leandro, o holopensene pessoal, a holobiografia, é isso que tá, digamos, engendrando as experiências que a gente está vivendo. Então, cada consciência, ela traz para si aquelas experiências que ela precisa. Agora, é a inteligência evolutiva que precisa saber usar a experiência. Então, vamos pensar assim, ó, eu estou diante de uma experiência que não é boa, eu estou com incômodo. Então, o incômodo significa que eu estou identificando aquilo ali como uma ameaça. Mas isso é imaturidade. Eu tenho que identificar como uma oportunidade de uma recim. Porque se esse meu ego, o ego da minha consciência, ainda não resolveu aquele ponto, né? E eu estou recebendo uma experiência que marca, né? Que coloca bem detalhado, ó, é isso que você tem que melhorar, é isso que você tem que aprender, mas se eu não identifico, simplesmente eu não consigo mudar, né? Então, o que eu estou trazendo, e ainda é algo que eu quero detalhar após essa parte que eu já escrevi, é a importância da sincronicidade nessa recim. Né? Porque é a sincronicidade que vai te dar novos elementos. Né? E porque o que acontece? A gente tem um hábito muito insuficiente, vamos dizer, é insuficiente o nosso hábito de ler a sincronicidade. Né? E, na realidade, a sincronicidade é que está trazendo todas as informações que a gente precisa.
Ok, compreensível. Ok? Vamos continuar. Grato. Obrigada, Elisete. Agora, a Milces, pode abrir para fazer a tua pergunta, Milces? Oi, Milces. Oi, Elisete, parabéns, viu? Tá Obrigada. muito bom mesmo. Ô, Elisete, eu estou com uma dúvida muito, assim, problema deve ser meu, porque eu identifiquei perfeitamente também com a sua questão, mas eu gostaria de saber de você o seguinte, tudo que você falou aí, tudo está dentro do esperado, é isso mesmo, tal. Mas eu tenho uma questão que eu preciso perguntar para você. Eu não tenho, inclusive eu desliguei a câmera para procurar o livro, mas eu não achei. No livro O que é a Conscienciologia, página 94. O professor lá diz que, ao nascer, o que traz todo esse contexto é exatamente o holochakra, porque o holochakra não morre, né? Ele continua. Então, essa questão da sincronicidade, dessa emoção instantânea, ela, de uma certa forma, ela está certo, ela é sincrônica, mas essa evocação pensênica que você acessa não poderia ser através das energias, não? Porque a primeira manifestação é holochakra, é egossomática. Então, eu estou somente com essa dúvida, porque é um problema meu, que eu pesquiso também. E a sinalética, no caso, é que me dá a condição de, antes da minha reação, a sinalética já me diz alguma coisa. É como uma telepatia antecipada. Então, você consegue perceber o que vem, mas é através da sinalética. Você já mapeou essa sinalética? Assim, deixa eu conectar agora no meu raciocínio que você está falando. Assim, ó, Milces, o que acontece? O pensene é indissociável, certo? Pensamento, sentimento e energia. Então, você ali define um padrão, certo? Um padrão de energia. Esse padrão de energia, ele vai promover, né, experiências para você. Tá? Então, assim, o energossoma, quando você nasce, você recebe um novo energossoma, certo? Então, nesse novo energossoma, por isso que algumas pessoas, quando dessomam, têm dificuldade de descartar esse energossoma e fica ainda muito preso àquelas experiências da antiga ressoma, né? Mas o parapsiquismo, ele vai fazer parte direto, porque o que acontece? Quando eu digo que nós temos que conectar a sincronicidade, eu diria para você, ali está o parapsiquismo. Ali está o parapsiquismo. São quase sinônimos, pode-se dizer assim. Isso, ali está o parapsiquismo, por quê? Porque você vai ficar, digamos, muito atenta àquelas informações que, eu diria assim, é aquele insight pró-recim, né? Que isso vem pelo extrapolacionismo, isso vem, digamos, também pela conexão que você vai fazer com o amparo de função, pela leitura, né? Pela leitura do teu próprio parapsiquismo, mas, de qualquer jeito, envolve você também conseguir, pelo parapsiquismo, porque quando eu digo, vamos acessar a sincronicidade, eu estou acionando o parapsiquismo. Eu estou acionando, porque aquilo não está dado de maneira concreta, aquilo tem que ser lido, aquilo tem que ser, você tem que entrar ali de um jeito que é parapsíquico mesmo, né? Mas o que eu acho muito surpreendente, Milces, é assim, ó, quando a gente consegue entrar nesse processo, né, com esse parapsiquismo, tem uma simplicidade, a informação vem de uma maneira tão simples que você diz, como que eu não me dou conta disso? É justamente porque a gente não presta atenção, a gente não está levando em consideração essa variável que pode nos dar toda a informação que a gente não tem.
Pois é, Lisete, mas é exatamente nesse ponto que eu estou perguntando a você se você não usa, porque antes desse ponto, você, em seu soma, fisiologicamente, você tem uma sinalética. E no meu caso, eu observo isso há muito tempo. Estou estudando isso há bastante tempo. Eu tenho, vamos dizer, uma pré-cognição parapsíquica pessoal. Inclusive, é um verbete que está no dicionário da sinaléticologia, do colégio, né, invisível da sinaléticologia que eu fiz. Então, ela vem de uma certa forma, na energia, no seu corpo, você recebe uma sinalética. É coisa assim, quase que instantânea, mas no meu caso, eu tenho uma sinalética do lado direito e bem dentro do meu canal auditivo, que chega até a doer e chega até a vir para a face. Eu já sei, alguma coisa está na minha frente ou em torno que eu vou receber alguma informação já que vai me atacar no meu trafar. E aí eu sou assim, peguei e levou também. E eu estou exatamente no seu ponto. Agora, a sinalética é que é a minha sustentação para fazer essa diferença. É a minha sinalética. Eu não sei se, no seu caso, nós estamos falando a mesma coisa, porque essa sinalética, através da energia, ela é pré-cognitiva. Ela vem antes. Mas é assim, coisa de fração de segundos. E você percebe. Mas você assim, ó... já falou 2 vezes. Não, é porque como eu faço a questão do ego. Tudo certo. Tudo que você falou está certo. Tudo certo assim. Não sei se tudo é certo nessa vida, né? Mas até onde a gente está estudando, vamos colocar assim, é viável o que a gente tem hoje. Assim, ó, Milces, deixa só colocar para poder ficar mais claro. Cada um pode mapear suas sinaléticas parapsíquicas, cada um vai ter um jeito também, né? Isso está tranquilo. Agora, o que eu estou colocando aqui como algo muito... Ó, prestem atenção nisso, pelo menos é o meu foco, é o incômodo emocional, é isso. O incômodo emocional, para mim, é o que pode ser igual para todo mundo, entende? Ó, você está incomodado emocionalmente, tem erro na sua intraconsciencialidade, tem alguma coisa sendo oferecida para você no teu presente, no teu aqui e agora, para você resolver. Agora, tudo isso é muito particular, né? O mapeamento da sinalética, mas eu digo assim, o parapsiquismo ele está envolvido, claro que sim. Né? Mas agora eu estou trazendo como eixo o incômodo emocional. Mas o incômodo emocional, ele vem logo em seguida, ou ele vem antecipado. E dá para você mapear. Ok, mas é isso que eu estou dizendo. Através da energia, não do pensamento. Tá, mas vamos lá. É o sentimento, a emoção, está tudo ali. Tá, mas Milce, analisa uma coisa. Você tem dificuldade de entender. Mas só para você entender assim como é que eu estou compreendendo o que você está me colocando. Você tem uma especificidade no seu parapsiquismo. E você está usando essa especificidade do seu parapsiquismo. Mas as pessoas não têm a mesma especificidade, pode ter parecida, um tem bem diferente e outro nem tem, nem conseguiu mapear ainda. Então, quando eu trago que o importante é se dar conta do incômodo emocional, porque ele mexe no metabolismo, ele altera todo o processo, ele até altera a corrente elétrica da pele, quer dizer, é a forma, né, de identificar. Porque ele é energético, ele mexe com o energossoma, e o energossoma é um dos principais, né, corpos que nós temos, é o energossoma, ele bate primeiro no energossoma. Sim, mas eu não sei se você percebeu, Milces, que eu estou dando muito foco aqui ao raciocínio. Eu estou dando foco no raciocínio, porque, vamos lá, eu estou partindo do princípio que a única informação que eu tenho, isso é estratégico, tá? É didático. Eu estou partindo do princípio que a única informação que eu tenho é o meu incômodo emocional. Pois é, o incômodo emocional está onde?
Não, mas eu não estou questionando que ele não está na parte do... Não, não é isso, eu não estou questionando, eu estou trazendo, Milces, aonde é fácil para todo mundo entender, né? É o incômodo emocional, é nesse sentido. Didaticamente, eu digo, você está incomodado emocionalmente, tem coisa ali para você resolver, né? Tá jóia. Obrigada. Imagina. A Andrea Grener fez uma pergunta no chat. Andrea, tu quer perguntar diretamente para ela? Tá, rapidinho aqui, Elisete. Oi, Andréia. Oi. Excelente apresentação, tá? Obrigada. A minha pergunta é o seguinte: você poderia dar exemplos de sincronicidade que te ajudaram a acionar a trava de segurança? Essa pergunta vem mais no sentido, assim, de pessoas, por exemplo, que não são da Conscienciologia, como é que eu daria um exemplo de sincronicidade? E seria só voltado na questão negativa, porque existe a sincronicidade também positiva. Então, como dar exemplos práticos? Essa é a minha pergunta. Tá, mas assim, ó, aqui eu estou falando da reciclogênica. Então, como é reciclogênica, eu preciso fazer uma recim. Então, o meu foco aqui não é na sincronicidade positiva, tá? Eu estou falando aquela que me desafia. Bom, o ideal até, e isso é uma coisa que eu vou ver até o final do artigo, tá? Além de chamar sincronicidade, eu acho que eu vou acabar chamando intrassincronicidade, né? Porque tem a ver com a intraconsciencialidade. O que aqui, né, aqui no externo tem relação com a minha intraconsciencialidade? Eu vou dar 1 ou 2 exemplos simples para vocês entenderem. Por exemplo, imagina que você está muito irritada com uma colega, seja lá quem for, ou vamos pensar que você está muito irritada com alguém porque essa pessoa é oportunista, tá? E todo mundo sabe, perto de você, que essa pessoa é oportunista. É um exemplo simples, mas acho que ajuda, tá? Aí o que acontece? Você sente um incômodo, porque essa pessoa é oportunista e ela está te dando dados e fatos de como ela está realmente se comportando assim. O que é importante você saber, né? Primeiro, por que essa pessoa está na tua frente? Por que você está em relação com ela? E não interessa o contexto, porque aí você tem que né, investigar a tua sincronicidade ali, né? Mas por quê? Então, vamos lá. Você vai fazendo as perguntas e vai tentando entender por que você está vivendo aquela situação. Aí, vamos lá. Vai chegar um momento, dentro daquelas 6 premissas que eu coloco ali, que você vai se perguntar assim, mas por que eu tô na frente dessa situação? Bom, aí você vai entrar naquele campo que ou é espelhamento ou é antipodia consciencial. Então, vamos lá. Se é espelhamento, você também é oportunista. Tá? Vamos pensar, você também é oportunista e você tem que entender em que contexto, com que pessoas você está exercendo isso. Mas vamos dizer, se você se incomodou, é porque ela é mais oportunista que você. Estou dando alguns, né? Agora, vamos pensar, não, você não é oportunista. Muito pelo contrário, você está perdendo muitas oportunidades porque você simplesmente não se posiciona. Então, você já está na antipodia consciencial, você é exatamente o oposto. Então, o que acontece? Você tem que investigar, vamos pensar, por que você não tem coragem de assumir, né, novas oportunidades? Porque a tua experiência está mostrando para você isso. Porque você tem um incômodo emocional com alguém que você acha que é oportunista. Mas se você vai ler, o que essa experiência está dizendo para você? No caso da antipodia, olha, você está perdendo uma série de oportunidades porque você não se posiciona. E a outra pessoa, ela está exatamente fazendo o contrário, ela está até invadindo o campo de outras pessoas, né? E aí, como que você vai desenvolver o trafor, né? Saber se posicionar de maneira cosmoética, mas sempre vai entrar, Andréia, a tua vida, o histórico, a tua experiência, a tua mesologia, como que você está vivendo, mas você tem que sempre conectar que isso não está solto, essa experiência, essa pessoa não está na tua frente por acaso.
Ela está ali justamente porque você atrai ela com o teu padrão de energia, pegando um pouco agora o que a Milces falou, o teu padrão de energia, porque o que acontece? Não é nem para você perder a oportunidade e nem para aquela pessoa ser oportunista, você entende? Mas a coisa é para você, qual é o teu autodesassédio? Então, essas investigações com mais detalhe, de maneira mais tranquila, numa simplicidade, porque o que eu digo para vocês é que não é complexo, mas o que é complexo? É se tornar simples na análise, porque a gente complicou tanto a nossa caminhada que a gente não vê o que está no nosso nariz, né? Eu não sei se ajudou, Andréa, mas é mais ou menos por aí, tá? Tá, ajudou muito. Obrigada, Elisete. Tá certo. Bem esclarecido. Que bom, que bom. Na sequência agora é a Ana Seno que vai perguntar. Oi, Ana. Oi, Elisete, muito bom, tá ótimo aí o debate, o tema é muito interessante, faz a gente estar refletindo sobre vários aspectos, né? Eu queria ir lá naquelas 6 premissas, e aí eu fiquei pensando, porque você já deixou bem claro que você está querendo focar nesse incômodo emocional. Aí eu pensei assim, e quando a pessoa tem muita dificuldade em lidar com as emoções? Sequer ela percebe e sabe nomear as emoções dela. E mesmo quando uma pessoa tem uma autorrepressão muito forte, especialmente a emocional, como que a gente pode estar dando ali prosseguimento a esse tipo de análise e raciocínio que você está propondo, que vai facilitar muito a autopesquisa e chegar numa reciclagem? Mas especificamente quando a pessoa tem esse bloqueio e aí ela nem sequer vai conseguir identificar o incômodo. Como que a gente pode pensar? Eu quero trazer de novo, Ana, que tem que usar uma bagagem tarística, porque não dá para pular fases. Vamos ver se eu consigo me explicar. Não dá para pular fases. Não existe mágica de você sair de uma não conscientização emocional para uma investigação mais detalhada do que está acontecendo. Não existe isso. Por isso que quando eu coloco que a gente tem que usufruir de uma bagagem tarística, eu estou considerando que a pessoa já está usando, já está lidando, né? Ela sabe que ela está irritada, ela sabe que ela está nervosa, ela sabe que ela não está bem, né? Então, assim, aí é aquela coisa básica da inteligência emocional. Autoconscientização emocional para autogerenciamento emocional. Se não tem essa base, não tem. É como você querer que uma pessoa passe lá do primeiro, né, do primeiro ciclo para o último, não tem como. Então, o que eu estou mostrando aqui é que para poder usar isso, você já tem uma bagagem, você já está tomando conta de você, você já está cuidando de você. Agora, se a pessoa ainda não consegue fazer isso, ela tem que passar por essa fase, porque não tem como sair de uma fase para outra sem conseguir dar essa continuidade, né? Agora, autoconscientização emocional, saber que está com raiva, saber que está com medo, saber que está irritada, né? Vamos pensar, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, se a pessoa sabe que ela está sentindo isso, e se ela conseguir aceitar, se ela tiver abertura de aceitar que isso significa que tem erro na interpretação dela, que o ego dela não está conseguindo alcançar o que essa experiência está mostrando para ela, esse é o ponto. Se ela consegue, né? Eu estou com raiva, e ela consegue dizer, bom, se eu estou com raiva, tem algo que eu não estou conseguindo ler, tem algo que o meu ego não está preparado. Aí sim ela consegue ir adiante, né? Mas se ela acha que só ela tem razão, né, Ana? Se ela acha que o outro está errado, se ela só consegue ver o problema do outro, porque nesse caso aqui, a gente nem está mais focando no problema do outro. Eu posso sentir raiva e o outro foi inadequado. O outro foi mais inadequado do que eu até. Mas isso não interessa nessa análise. O que interessa é por que eu estou sentindo essa raiva, o que eu não consegui ler ali,
né? O que aquela experiência está dizendo que eu preciso aprender a partir dessa, e não adianta eu dizer que o fulano foi totalmente fora do prumo, ou que o fulano realmente, todo mundo, ninguém gosta do fulano, né? Eu não sei se eu te respondi, Ana, mas tem que passar por um processo. Não, está ótimo, para mim está bem claro, e aí eu estou aqui raciocinando e tendo ideias. Então, eu vou deixar as ideias, sugestões de como que você pode estar ampliando e também facilitando e orientando o leitor para alcançar esses estágios e essas premissas todas que você está propondo. Então, por exemplo, em cada premissa, você pode fazer uma subdivisão das possíveis dificuldades da pessoa passar ou não por daquela premissa, e que você cria técnicas para cada uma dessas premissas. Que nem na técnica do espelhamento, já existe aí a técnica, né, do espelhamento consciencial, que você até comentou do meu livro, Comunicação Evolutiva, tal, que foi ali uma exposição de exemplo disso. Aí você poderia também criar, como já existe o seu verbete da técnica da antipodia, né? Reciclogênica. Então, você vai ajudando a ter que a pessoa, né, o leitor, tenha aumente essa carga tarística dela. Então, tipo assim, agora eu estou nessa dificuldade. Aí você propõe uma solução, propõe um desbloqueio por alguma ou várias técnicas para ela ultrapassar a fase e ir para a seguinte, até chegar na Recim, porque é uma longa caminhada, né? Para chegar na Recim. Não, perfeito, Ana, perfeito. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Mas muito bom, eu acho que vai ajudar muito. E daria até para incluir essa questão que a Milces trouxe, da especificidade dela, né? Que para ela pega mais no energossoma, nas questões das sinaléticas, das sensações, né? As parapercepções dela passam primeiro pelo energossoma. Para outros, vão passar pelo psicossoma, que é direto na coisa do incômodo da emoção. Então, é isso aí. Então, como que é ótimo esse caminho de ir detalhando, fatiando e mostrando na autopesquisa as possíveis técnicas para superar cada fase. Muito bom. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Na nossa lista, nós temos o Ivan. Ivan, quer fazer a tua pergunta? Sim, bom dia. Oi, Ivan, tudo bem? Tudo bem, Elisete. Eu acho até que a minha pergunta já até passou o momento, porque eu estou vendo que o debate está para o campo ultra mental somático, né? Mas é legal esse espaço aqui, porque não existe certo e errado, cada um está se pesquisando, cada um está num nível, né? Isso é interessante. Só o melhor juízo, tem uma pessoa participando do debate que é a primeira das primeiras vezes que está aqui. Então, Elisete, a minha pergunta é um pouco do que eu estou no meu momento de autopesquisa. Mas aí, se você puder ampliar só o conceito ali dentro da minha pesquisa de bússola evolutiva. Então, a pergunta que eu fiz naquele momento que eu pensei era quando você estava falando de inteligência e desinteligência. E aí, eu pergunto sim, por exemplo, para mim, eu uso muito a técnica ainda da diferenciação pensênica, que me ajuda muito. Então, quando eu vou iniciar um raciocínio, já starta em mim, na consciência, né, algo. Opa, isso não é legal, presta atenção. E aí é onde eu entro no fluxo cósmico ou eu saio do fluxo cósmico. E aí eu interpretei aí como se entra a inteligência evolutiva e esse sai a desinteligência. E aí eu te pergunto o seguinte, essa inteligência, desinteligência, seria a bússola, uma bússola evolutiva sinalizando quando saímos desse fluxo, ou seja, quando estamos sendo imaturos, estamos infringindo as leis evolutivas, quando estamos sendo anticosmoético? Para mim funciona dessa forma. Seria isso? Vamos pensar assim, quando eu coloco o incômodo emocional, essa bússola está dizendo que você está indo para o lado totalmente errado, né? É um incômodo, então, porque a bússola, ela vai te mostrar se você está indo na direção certa ou na direção errada, né?
Então, a desinteligência que eu falo, como que eu desdramatizo a minha desinteligência? Né? Vamos pensar, como que eu desdramatizo a minha desinteligência? Conseguindo categorizar ela. Ó, eu estou sentindo isso, porque nisso eu ainda não resolvi. Então, aqui eu ainda tenho uma auto-ignorância, né? Que se eu quiser, agora não vai ser mais ignorada, né? Vamos ver, a minha auto-ignorância não vai ser mais ignorada. Eu já estou sabendo que essa experiência com essas pessoas ou com essa situação me deu incômodo emocional, né? Então, a minha bússola já começou ali, né? Porque eu não estou me sentindo bem, eu não tenho alegria, muito pelo contrário, né? Eu não estou numa alegria, né, tranquila, muito pelo contrário, eu estou num processo de defesa, né? Eu estou num processo de defesa. Então, eu vejo que a desinteligência tem que ser desdramatizada, e eu tenho que considerar aquilo como uma oportunidade, mesmo que seja muito incômodo o que eu estou sentindo, mesmo que o meu ego está todo alterado, ele tá querendo pegar o pescoço do outro, vou usar de maneira bem simples para vocês entenderem, mesmo assim, eu tenho que continuar com a minha trava de segurança, você é que não está sabendo interpretar, eu tenho que dizer isso para mim, você precisa investigar que tem algo ali que não está ok em você. Né? E, ao mesmo tempo, dizer, ó, tenta entender o contexto, a situação, conecta a sincronicidade para pegar novos elementos, né? Porque é aí que eu vou conseguir sair daquela caixinha do cérebro físico para poder fazer uma conexão com o paracérebro. Né? Porque o cérebro físico, eu estou ali com um conjunto de sinapses, a mente biológica está ali, né? Eu estou ali com um conjunto de sinapses que não está me dando saída. Não está me dando saída. Então, eu estou usando um novo raciocínio, dizendo, não, é porque ali não tem solução para você. Você precisa ter um outro jeito de buscar a solução. Né? E aí que entra tentar ver aonde você está envolvido, o que está ao teu entorno, quem são essas pessoas, qual é essa situação, porque aí você está usando a sincronicidade, e vamos falar a verdade, gente, todo o tempo, a sincronicidade está sempre, sempre atuando. Agora, se pelo menos, quando eu não estou bem, eu consigo prestar mais atenção a essa sincronicidade, eu tenho um ganho, né? Um ganho, estou tentando buscar informação ali. Não sei se eu respondi para você, Ivan. Respondeu sim, e é interessante aquilo que a Milces falou. Então, quando eu inicio um raciocínio que já me vem uma sinalética, ou no meu caso, um banho de energia, eu sinto que eu estou indo no caminho certo, né? Que é ali mesmo, abrir um campo assistencial, segue em frente. E quando eu starto que me venha um banho energético, assim, é negativo, ele é frio, quando eu estou saindo da cosmoética, né? É assim, algo que me gela o corpo. E aí eu já mudo o meu raciocínio e internamente, desculpa, aí foi mal, e mudo o raciocínio, porque é aquele campo que a Milces falou ali, do energossoma, né? Ele me deixa gelado, e aí eu já, foi mal. Mudo, reelaboro e procuro ser mais assertivo, mas nem sempre eu consigo. A sinalética é algo que pode ajudar cada vez mais, né, dentro dessa pesquisa, porque a sincronicidade, ela está ali, está posta, mas você tem mais, digamos assim, ferramentas. Então, vamos pensar, você já mapeou a tua sinalética? Ótimo, isso tudo está contribuindo. Isso tudo está contribuindo. Obrigado, Elisete. Agora é a vez da Luciana. Finalmente, Lu. Oi, Lu. Até que o recado até agora me fez entender minha própria pergunta, né? Mas primeiro, né, eu vou ter que colocar a minha situação pessoal, porque senão não vai ter como eu explorar a questão, né?
E confesso que se tem sincronicidade, eu estou bamba, né? Estou bamba, estou super emocionada, porque não tem sincronicidade maior que está sendo discutido aqui para mim. Assim, estou toda esquisita aqui, né? Mas, no meu caso, primeiro, quando eu li seu texto, foi difícil para entender, porque eu não sabia e conseguia diferenciar ego de consciência, de mente. Isso, para mim, foi complexo. Aí, quando você foi explicando aqui, foi ficando muito mais claro, né? Quando eu li, eu tive dificuldade de separar o que era cada coisa. Então, o que eu vou colocar aqui? O que está ficando de mais sério é aquela questão do ego, ele morrer, ficar quietinho quando você dessoma. Aí você trabalhar com o paracérebro no extrafísico, vamos dizer, né? Lá, parece até que é lá, né? Mas quando você está lá, e na ressoma, esse cérebro ser introjetado, né? Novamente, com todas as experiências, e você ter uma ginástica, vamos dizer assim, para tentar acessar esse paracérebro. Então, o que acontece comigo, né? Depois de 20 anos indo numa psiquiatra, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar e mais algumas coisas, como transtorno da ansiedade. Só que demorou-se tanto, talvez, ou ela não quis expor antes, porque a mesma psiquiatra, porque ela é muito humana e ela virou a cliente especial, vamos dizer assim, envolve muita afetividade, tudo. E ela coloca como níveis, né? Níveis da doença. Então, ela não me considera uma bipolar clássica, né? Aquela bipolar que vai do 8 ao 80. Tem níveis de bipolaridade. E numa dos meus sonhos, eu estava para nascer, agora eu acho, né, que não foi sonho, eu resistia muito em nascer, muito. Só que eu vi uma multidão de pessoas amigas na época desse sonho, as pessoas que eu mais conhecia. Me lembro muito da Marilza de Andrade, né? Porque ela foi uma pessoa que me acompanhou por muito tempo e falava assim: pode vir, que vai ter muito e muita gente para te ajudar. Não precisa ter medo. Então, o que eu associo é as sincronicidades, né? E as espirais evolutivas a esse trabalho desse transtorno, né? Então, assim, como eu é emocional, né? O impacto emocional mesmo, aquilo me desvia, né? E aí eu fecho, e o meu transtorno, ele não vai muito para o lado bom, é mais para o lado ruim, né? Assim. E aí eu não consigo, talvez, acessar, vamos dizer, criar essa linha para o paracérebro, vamos dizer assim, né? E aí a minha pergunta vem assim, o que você relaciona com as medicações? Você acha que isso tem a ver? Porque quando você falou para a Ana, né, que tem que ter um caminho traçado, eu pensei assim, então, eu preciso de um outro tipo de ajuda mesmo, porque vocês devem também, a maioria aqui deve conviver com alguma coisa desse tipo. Não consigo, né? Mas é difícil, porque a emoção, no meu caso, ela é bárbara, sabe? E, às vezes, é muito difícil você conseguir. E a esteira, eu já consigo perceber muita coisa, muita sincronicidade. Esse tema aqui hoje, né, nesse momento, é uma tremenda de uma sincronicidade para mim, no momento, inclusive, que eu estou vivendo. Mas é como se... como que eu trilho isso, né? É isso. E eu não consigo falar sem emoção, porque o meu é o gargalo, né? Não tem problema, Luciana. Obrigada pela confiança, e eu vou tentar responder dentro daquilo que eu sei, tá? Por exemplo, assim, eu não vou falar nada de patologia, de remédios, porque eu não tenho conhecimento para isso, tá? Mas dentro do que eu estou trazendo, o que eu posso te dizer que eu acho que pode ser, assim, pode ajudar, né? Todos nós viemos de uma paraprocedência baratrosférica.
nessa paraprocedência baratrosférica, a gente tinha ali algumas características marcantes, né? Vamos dizer. Talvez seja legal você analisar esse padrão que você tem, né? Esse padrão pode ser traços da paraprocedência baratrosférica, que você tem, digamos assim, condições de analisar, mesmo nesse processo, né, nessa avalanche emocional. Eu acho que você pode até, eu faria isso, né? Vou pegar o que eu faria com esse conhecimento que eu tenho no seu lugar. Eu iria dizer assim, bom, a minha paraprocedência baratrosférica é de pessoas que têm esse padrão, de consciências que têm esse padrão, né? Então, eu preciso entender isso de uma maneira mais racional. Ok, você está ali, está fazendo todo o processo, né, com o psiquiatra, com os remédios e tudo, mas o que eu posso te trazer dentro do que eu estudo é: aceita que a paraprocedência é desse padrão. E não briga com isso, não briga com isso, porque você pode dar muita assistência, né? Primeiro, uma autoassistência para você, desdramatizando o fato, desdramatiza, né? Isso significa que o padrão da paraprocedência é esse, né? Então, se o padrão é esse, você já não está sentindo isso uma ameaça ou uma desvantagem, e sim, eu diria, né, essa seria o teu público assistencial, é esse público que você tem que assistir. Só que o que você precisa é, primeiro, conseguir se retirar, né, dessa parte mais vulnerável, porque a gente está sempre com essas companhias da paraprocedência, tá? Isso eu digo porque eu tenho isso bem claro para mim, né? E o que você precisa é dizer, olha, agora eu estou diferente, agora eu estou, mas vai haver, porque nós temos esses traços ainda, esses traços, né? Então, aceitando o traço, mas tendo a convicção de que você não quer repetir o traço, mas não vai negá-lo, não vai negar, aí você fica com menos ansiedade, mais capacidade de raciocínio, e você consegue, né, olhar para a sua situação de cima. Porque vamos pensar assim, o trafar, né? O trafar que você precisa resolver, olhando por esse lado que eu estou trazendo, é o trafar de ficar muito vulnerável por coisas, né? Por oscilações bem opostas, né? Então, esse é o trafar. Então, como que você vai lidar com isso, entendendo que você tem um curso intermissivo, entendendo que você estudou sobre isso no extrafísico, né? Entendendo que o teu cérebro, porque o que acontece? Quando você nasceu, foi colocado aquele ego, aquele último ego, né? todo atualizado na tua última vida, e ele foi, né? Vou usar a mesma palavra, sepultado no corpo físico, no teu cérebro ali. Então, ali você vai ter o traço está ali, porque a recim tem que ser feita nessa ressoma. Né? Não adianta a gente ter estudado no curso intermissivo e não conseguir aplicar no cérebro físico, não é assim, né? Então, é justamente diante dessa situação que ela é, digamos, desafiadora para você, que você tem que entender essa dinâmica. Então, é nesse momento que você tem que dizer, bom, isso é baratrosférico, isso é um traço daquela parapopulação, porque essas companhias extrafísicas da baratrosfera, elas continuam perto da gente. Então, quando vem essa experiência, é aí que você tem que ter um outro tipo de raciocínio, né? E não se vitimizar, né? E nem achar que isso não tem solução, muito pelo contrário, é entender, bom, provavelmente a paraprocedência tem esse perfil, né, baratrosférico. Então, como que você, tendo esse público para assistir, como que você começa a fazer o teu autodesassédio, né? Eu não sei se eu te ajudei, Luciana, mas é assim que eu faria, né? Se eu tivesse assim, nessa condição que você me falou, porque é isso que eu faço, tá, Luciana? Eu também, eu percebo
qual era o meu padrão baratrosférico, eu percebo, só que eu começo a identificar, não, esse era meu padrão baratrosférico, ainda estou envolvida com isso, mas eu não quero mais isso. Então, eu tenho que assumir um outro jeito de me segurar, trazendo novas informações. Como ajudou, aliás, acho que todo o percorrer da manhã foi assim, excelente, maravilhoso. E todos os outros, né? Porque à medida que eles perguntavam, eu também passava a entender mais ainda. Isso é os o público... melhores momentos da minha vida, está sendo aqui hoje. E é o público assistencial, é esse público que a gente tem que assistir. Por exemplo, qual é o público que eu tenho que assistir lá na minha baratrosfera? Passava batido pela sincronicidade, aquilo não existia, entendeu? Não, o que existia era o que o cérebro físico pensava, e ponto. E o problema era do outro, não era meu, né? E hoje, nessa ressoma, eu sei que o problema é meu, não é do outro, não. Isso mesmo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agora o Jades. Pode abrir. Oi, Jades. Olá, Elisete. Parabéns pelo tema aí. Obrigada. Tá? Dizer para Luciana que nós estamos juntos no mesmo barco. Acho que o tema aqui traz a reflexão para todos nós, nesse sentido, né? E assim, eu também preciso, para me fazer entender, me pôr também a minha situação, né? O meu processo para fins aí de ajudar a Elisete na pesquisa dela e a todo o grupo também, né? Então, eu acho que assim, como criar estofo, né? Como fazer o uso das ferramentas que nós já temos, né? Para assistir esse padrão que a gente acessa ainda de consciências, né, nessa condição baratrosférica, né? E daí até um tema que eu vou trazer aqui para debate do grupo aqui, hoje à tarde, que é a questão da parapsicóticos pós-dissomático, né? Que assim, então qual o nível ainda que a gente tem de psicose, né? Todos nós temos aí, eu acho que ainda um padrão ainda desse processo, né? De estar fixado num pensamento ainda, entendeu? E a gente acessa aí essas consciências com esse mesmo padrão, né? E, então, que a Elisete traz para nós, e eu acho que assim, é esse criar, como assim, no momento exato, quando você acessa aquele padrão, e é um padrão de verdade, de limitação, né? Limites. Você está limitado a uma condição, a gente está condicionado ainda a questões. O que me veio para mim ainda é esse padrão, quando eu acesso muito essas coisas, nesse padrão materialista, né? O padrão materialismo ainda, do paradigma ainda materialista, esse padrão convencional, é assim que a gente, quando vai para cá, vai para lá, a gente se vê ainda ainda preso nesse padrão, entendeu? E eu percebo assim essas consciências já, né, nessa condição pós-somar nesse mesmo padrão, entendeu? Então, como criar, né? Como auxiliar mais? Quando eu linko, sei como, digamos assim, fazer essa intervenção, fazer essa assistência, né? E às vezes eu percebo que eu não tenho estofo ainda, eu acesso, mas eu não tenho estofo ainda para conseguir fazer aquele esclarecimento, aquela assistência necessária ainda, e sabendo também que tem informação já para isso, né? Então, assim, o que se puder, já foi falado assim bastante, mas se puder ampliar também, é muito rico. Ok, obrigada, Jades. Assim, ó, durante a escrita, né, eu acordei com várias frases. Uma frase que me chamou muito a atenção é assim: todos temos uma história terrível no passado. Foi uma frase que veio assim pronta, né? Então, eu diria assim, eu acho que temos que aceitar isso,
A gente não foi anjo, a gente já cometeu muita coisa, mas tem a ver também com a mesologia, com a época, os valores, né? Então, assim, é sem drama, vamos desdramatizar. Agora, o que é importante? É um choque cultural que nós estamos tendo nessa ressoma. Por quê? Porque a gente não quer mais ir para a baratrosfera, que a gente já está com um nível de informação e tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem traços baratrosféricos, né? E temos um recorte de traços baratrosféricos para resolver nessa ressoma. Então, o que a gente precisa entender? É assim que eu consigo lidar com isso, tá, Jades? Eu sei o seguinte, eu tenho muitos credores, ao longo da minha existência, né, nesse planeta. Muitos credores. Então, eu estou agora tentando melhorar aquela fase de recomposição e libertação, entendeu? Eu tô tentando focar ali. Bom, eu preciso fazer a recomposição para entrar na libertação. E para isso, eu tenho que desdramatizar todos as minhas falhas. Né? E outra, às vezes a gente fica vendo assim, as pessoas falam que o fulano é muito evoluído, o ciclano é muito evoluído. Eu digo que bom para eles, porque eu estou no nível que eu entendo que eu estou. Né? Então, o meu desafio é o meu ego, e eu sei o quanto eu tenho que resolvê-lo. Né? E, ao mesmo tempo, a minha paraprocedência, né, ela fala muito, ela diz muito de mim. Né? E todas essas experiências, essas pessoas que estão perto de mim, elas já viveram comigo em outra época também, de outro jeito. Então, eu começo a dar novas interpretações, né? Para eu poder realmente dar um novo significado para aquilo que me acontece. E uma coisa que eu aprendi, Jades, foi assim, ó, eu tenho que assumir nas minhas imperfeições e no meu alto esforço para ser melhor. E eu não fico querendo ser melhor do que eu sou atualmente. Eu fico querendo saber como que eu posso melhorar. Porque senão você fica numa frustração. Porque se cada um de nós aqui sabe que gostaria de ser bem mais evoluído do que está, mas acontece que você tem que obedecer o teu nível evolutivo. Né? Então, eu não quero ser quem eu não sou, eu quero assumir exatamente quem eu sou para eu poder me retirar da condição que eu estou para uma condição melhor. E isso significa não rejeitar minha história, não rejeitar nada, né? Porque é por ali que a gente vai conseguir realmente fazer. E ser você não tem nada mais forte do que isso. E que isso é que vai te dar serenidade, não é olhar para o outro, nossa, o outro é tão evoluído, quem garante que ele é tão evoluído assim? Quem garante? Realmente essa questão de você ser autêntico, né? Com você Isso. mesmo. E realmente, muitas vezes, é desafio para a gente mesmo isso, né? É um trabalho de busca aí, de autoconhecimento com você mesmo, né? Mas, assim, e que me ajudou, assim, também, ali, até compreender, buscando, assim, quando está no livro ali, o 700 Experimento, até ali para a Luciana, se quiser buscar depois também, né? Tem ali, no livro 700, sanidade, o tema, eu não sei a página ali, mas digamos assim, aí é um contraponto, né? Eu me ajudou assim, como contraponto, você ler o que está ali, ele ajuda bastante, foi muito bom, tá? Mas bacana, viu, Elisete? Acho que é isso, vamos em frente, vamos aí. Isso aí, tá? obrigada. Obrigadão, hein? Obrigada. Leandro, agora o Leandro é o último da fila que nós temos e já estamos indo para os momentos finais aí. Leandro, pode fazer a tua pergunta. É só um adendo. Elisete, no texto, eu fui procurar a palavra sobrepairamento. Porque eu não coloquei essa palavra no texto. Não, porque é algo que eu procuro fazer para realmente para desdramatizar, desassombrar tudo, né? Porque eu também ouvi muito a Lu, conheço, e fico muito agradecido pela exposição da Lu, nesse sentido, porque eu também me vejo, mas de uma forma ampla, e desassombrar isso é muito bom.
porque não é que eu sou uma mistura. Há um gradiente, né, de traços, aí, desde aqueles mais patológicos até os mais sadios. E dizer uma coisa, que toda projeção consciente é uma semidesumação do ego. Então, acho que eu tenho aproveitado, sabe? E o que eu tenho visto é de... Não fico nem feliz nem triste, me sinto mais responsável, né? Então, é isso que eu digo isso até para reforçar mais ainda cada vez mais, né, a promoção de projeções lúcidas, porque eu me vejo, né? É uma ótima oportunidade de desassombrar. Deixa só eu colocar uma coisa para a Lu que eu não coloquei. Não existe a morte do ego, tá? Não existe isso. O ego não morre. Tá? Tanto não, é mas que... quando eu falei isso, não é no sentido de morrer mesmo, não. É como se ele ficasse ali guardadinho para quando você ressonasse, ele voltasse para o seu corpo físico, não é assim, não? Não, dá uma lida eu coloquei as referências, acho que fica legal. E depois, se você quiser conversar comigo no particular também, tá? E, Leandro, assim, ó, quando eu coloquei na última página, independente da intensidade do incômodo, é ali que é o sobrepairamento, tá? Que eu estou querendo dizer. Muitas graças a todos. Tá, eu não tinha visto aqui, tem uma pergunta do Jurandir. Eu não estou achando aqui ela. Jurandir, quer abrir para fazer a pergunta? Abrir o teu microfone? Eu achei ela aqui, vocês querem que eu leia? Achou? Lê, por Sim. favor. O Jurandir pergunta: qual a importância da busca do maxifraternismo e serenismo para suporte das reciclagens intraconscienciais mentais somáticas? Mental somática, desculpa. É que é só recém que pode te levar a esse serenismo aí, não tem outro jeito. É uma recém, né? Esse conjunto de recins que te leva a esse maxi-fraternismo. Não existe um maxi-fraternismo sem um conjunto de recins ter sido feita. Então, a reciclagem intraconsciencial é que vai dando, né? Vai sedimentando essa capacidade do fraternismo. Mas o autofraternismo, ele vem antes, né? O autorrespeito, o autofraternismo, você entender realmente a sua história, né? Entender o seu desafio, entender o padrão da sua paraprocedência baratrosférica, porque o primeiro fraternismo que você tem que ter é exatamente esse, né? O fraternismo sobre você ter vindo de uma paraprocedência baratrosférica, e ali você vai ter que resgatar muita consciência, que é parceiro, né? Que é companheiro extrafísico, tá? Não existe maxi fraternismo, seja lá o que for, sem reciclagem. Recim é a base, tá? Tá ok, então. Então, nós vamos passar agora a palavra novamente para a Elisete para fazer as considerações finais, porque o nosso tempo está se esgotando. Nós teríamos mais umas 2 horas de debate tranquilamente, né, Elisete? Assunto não falta, mas... Isso. Pode falar. Ok. Bom, gente, muito obrigada pela oportunidade. Vou levar em consideração tudo que vocês trouxeram, acho muito rico, né? E realmente é um grande desafio você estar no comando da sua emoção sem reprimi-la, né? Mas usar isso como matéria-prima, né? E, ao mesmo tempo, o incômodo emocional, ele tem que ser ressignificado, ele tem que levar você para uma autorreflexão, né? O que eu tenho que aprender com isso? O que o meu ego, o ego da minha consciência ainda não tem esse tipo de informação, não sabe ainda resolver isso. Então, o incômodo emocional, se eu puder deixar alguma mensagem assim, o incômodo emocional está mostrando o ego da consciência tem erro. Então, é um momento, tem alguma coisa ali que o ego pode
ter autocorreção. E estamos no mesmo barco, né? Tenho lá também eu tenho lá um conjunto de recins para fazer e faz parte, né? E somos todos do mesmo grupo evolutivo, senão nem estaríamos aqui conversando sobre isso, tá? Muito obrigada, viu, gente? Elisete, o pessoal está te parabenizando, agradecendo pela oportunidade interassistencial, pelo aprendizado que eles tiveram, e as sincronicidades estão ressaltando aqui que foi a marca do conteúdo hoje. E hoje nós tivemos 33 participantes, 12 perguntas. Os nossos próximos eventos, então, vocês estão convidados, tem um curso EAD pela plataforma do Zoom, que vai ser o AST, Autoconscientização Assistencial. Ele tem pré-requisitos, as informações para quem está interessado está lá no site da ARAC, e ele está previsto o início para o dia 17 de setembro desse ano, de 2022. O nosso próximo Debatologia online ocorrerá dia 2 de outubro, vai ser a pesquisadora Gabriela Pellens, e ela vai tratar sobre Greenvex, Grupo de Inversores Existenciais. Temos também, lá em dezembro, a Semana de Serenologia, que vai ser de 26 a 30, não tem pré-requisito, então vocês estão todos convidados. E convidamos, então, a todos que quiserem abrir as câmeras para nós tirarmos uma foto bem bonita desse momento. André, eu peço que tu faça isso, porque meu computador aqui não fica legal. Perfeito. Então, agradeço mais uma vez pela essa oportunidade de estar atuando com todos vocês aí, mediando a Elisete, e agradeço também a presença de todos, para a gente fazer essa troca bem legal, bem interassistencial, e sejam bem-vindos aí nos nossos próximos eventos.